Muito bem, vamos aqui fazer uma análise do DER do módulo compras, tá? O módulo compras, né, como é que ele funciona? A empresa ela precisa comprar itens para serem utilizados ou dentro da própria empresa, mas normalmente para serem vendidos para os seus consumidores, tá? Então esse módulo compras ele vem para ajudar nesse processo da compra dos itens, tá bom? Tudo começa então com uma requisição, tá? Deixa eu abrir aqui a tabela requisição. A tabela requisição ela contém uma vinculação com o colaborador, é o colaborador que faz uma requisição. Ele põe lá a descrição da requisição, né? Por exemplo, canetas BIC, tá? Ou livros para o período escolar, tá? Ou lapiseiras 0.5. Enfim, ele vai fazer lá uma requisição de compras e vai colocar a descrição, tá bom? A data da requisição e aqui uma observação, né? Note que todos os campos já estão com os objetos JSON, né? Você já sabe como é que faz esses objetos JSON, então eu não vou mais ficar mostrando o que é que tem que colocar aqui nesses objetos, tá bom? Eu já vou criar, já vou deixar aqui e você vai utilizar, tá? Muito bem, então essa é a minha compra requisição. Note que nós temos também um lookup, né, ó, toda vez que aparece aqui um local é porque nós vamos criar um lookup, né? Temos um lookup aqui para selecionar o tipo de requisição. O tipo de requisição fica nessa tabelinha aqui, ó. Quais são os tipos de requisição que nós vamos cadastrar no nosso sistema de compras? Tem o código, tem o nome e tem a descrição. Mas o que seriam esses tipos de requisição? Aí você vem aqui no comentário da tabela. Armazena os tipos de requisição. Por exemplo, 01, interna. Requisição onde os itens são utilizados pela própria empresa, tá? Então, vamos dizer que a empresa ela seja uma livraria, tá? Daí os funcionários, eles utilizam papel, aquela resma lá de papel A4, né? Eles têm o setor lá de vendas externas, por exemplo, e precisam fazer propostas de maneira rotineira, tá? Normalmente eles utilizam lá uma resma de papel A4 a cada 2 dias ou a cada 3 dias, enfim, 2 resmas por semana, né? Então no começo do mês, um dos colaboradores vai lá, faz uma requisição interna de 10 resmas de papel A4 e de 5 canetas, né? Digamos que sejam 5 vendedores, tá? Ele vai fazer uma requisição interna. Essas resmas e essas canetas serão utilizadas dentro da empresa, tá? Nós vamos precisar dar baixa no estoque por conta disso. Você vai ver que lá no controle de estoque vai existir essa requisição também, né, que é uma requisição para uso interno, tá? No entanto, essa requisição já veio do sistema de estoque, chegou nas compras e aquele item não existe. Não existe mais na empresa, não tem mais papel A4 nem caneta. O que é que vai ser feito? Então, vai ser feito uma requisição de compra. A empresa vai comprar aqueles itens, vai comprar aqueles materiais, mas aqueles materiais se destinam ao uso interno, tá? Então, essa é uma requisição de compra interna. E a externa é aquela requisição onde os itens são utilizados para venda ao consumidor. E você poderia criar aqui uma outra categoria chamada mista, né? É aquela requisição onde os itens podem ser utilizados de forma interna e também serão vendidos ao consumidor, tá? Então esse código aqui é você que vai inventar dentro da sua aplicação, tá? Normalmente é assim que se utiliza, tá? Mas se você quiser utilizar uma outra nomenclatura, né, outros conceitos, não tem problema, contanto que você siga a filosofia aqui da aplicação, tá? Pronto, então quando você vai fazer uma requisição, você seleciona o tipo de requisição, né? Essa requisição, então, ela aparece lá no sistema de compras, tá? E aí, em cima dela, será feita uma cotação, tá? Lembrando que a requisição tem os seus detalhes, né? O que são os detalhes da requisição? Vamos dar uma olhada aqui. Os detalhes da requisição são os produtos daquela requisição, né? Esse primeiro ID é um ID CRUD inverse, ou seja, ele apenas vai ser um detalhe da compra-requisição.
E nessa telinha de detalhe nós vamos ter um lookup, ó, para o produto. Eu vou selecionar os produtos que eu quero colocar dentro dessa requisição e apenas vou informar as quantidades que eu desejo, tá? Pronto. Feita a minha requisição, eu parto para a minha cotação. A cotação, eu quero saber quanto é, como é que eu vou comprar esses itens a partir de vários fornecedores que vendem aquele item, tá? Então eu entro aqui em compra cotação, informo a data da cotação e a descrição dela, tá bom? E faço a vinculação com a requisição, né? Veja que é um local, ó, eu seleciono a requisição que eu quero fazer a cotação, tá? Coloco a data e a descrição. Daí a cotação vai ter uma tabela filha, chamada compra fornecedor cotação, tá? Nessa tabela filha, eu vou selecionar os fornecedores que eu desejo para a minha cotação. Então, uma tela mestre detalhe entre compra cotação, sendo que o detalhe é esse aqui, ó, o fornecedor cotação. Nesse detalhe eu seleciono todos os fornecedores, tá bom? Então aqui nessa janela de detalhe eu vou selecionar os vários fornecedores, né? Daí eu vou informar, né, quando o fornecedor me retornar com a cotação, né, que eu vou mandar algum documento para ele, algum arquivo, para ele me informar quais são os valores daqueles itens que eu quero, e além disso ele vai me informar qual é o prazo de entrega, quais são as condições de pagamento, qual é o valor total, né, se ele vai me dar algum desconto, tá? É com base nessas informações e com base nos dados que eu vou ter nos detalhes da cotação, porque para cada item da cotação o fornecedor vai me fornecer o valor unitário, o valor do desconto e o valor total. É com base nisso que eu vou realizar um pedido, tá bom? Então pode ser que essa cotação que eu esteja fazendo aqui para 5 fornecedores gere um pedido só para um desses fornecedores, ou que ele gere 2 pedidos, né? Pode ser que eu peça um item para um fornecedor que vai me entregar com 10 dias, mesmo sem desconto, e um outro item eu peço para um outro fornecedor que vai me entregar com um mês, mas com desconto de 50%, tá bom? Essa é a lógica aqui do sistema de compras, tá? Então eu faço a requisição, coloco os detalhes da requisição, inicio uma cotação, seleciono os fornecedores que eu quero para essa cotação, daí eu confirmo essa cotação com os dados que os fornecedores me retornaram, tá bom? Aqui ficam os itens dessa cotação, né? E com base nisso daí eu vou gerando os meus pedidos, ó, tá? Eu posso ignorar todos esses passos aqui de requisição e fazer diretamente um pedido de compra, não tem problema nenhum, tá? Eu já quero fazer o pedido para aquele fornecedor, esses são esses itens que eu quero, já sei quais são os preços dele, vou pedir e pronto. Então não passo por esse processo de requisição e cotação. Daí aqui no pedido nós temos o tipo do pedido, onde eu coloco lá o código, o nome e a descrição. No comentário da tabela eu vou ter aqui quais são os tipos de pedido que você pode utilizar. Então tem um pedido normal, que é aquele quando não existe nenhuma programação de entrega, ou seja, a entrega do material é feita uma única vez. Tem o pedido planejado, onde o comprador negocia um determinado material, mas não quer armazenar o consumo do ano em seu estoque. Neste caso, o comprador poderia fazer o pedido para o ano todo, porém as entregas seriam mensais, já que o comprador sabe o consumo mensal. E tem o pedido aberto, o comprador negocia um determinado material, mas não sabe o consumo mensal durante o ano. Neste caso, ele gera liberações conforme a necessidade, tá? São ideias para que você possa colocar aí nos seus tipos de pedido no sistema de compras, tá? Na tabela pedido, eu vou armazenar o ID do tipo do pedido, o ID do fornecedor e o ID do colaborador, tá? Daí eu vou colocar aqui a data do pedido, data prevista para a entrega, data da previsão do pagamento, o local da entrega, o local da cobrança, o contato da pessoa com quem eu fiz essa compra, os valores, né, valor subtotal, taxa de desconto, valor do desconto, valor total. Já vou colocando algumas informações aqui para o faturamento, ó. Tipo do frete, forma de pagamento, a base de cálculo do ICMS. Essas informações, se elas já forem preenchidas aqui, elas vão facilitar a integração com o sistema lá
de contas a pagar, o sistema de faturamento, tá? E o sistema de emissão de nota, né? Vem a quantidade de parcelas, o dia do primeiro vencimento, o intervalo entre as parcelas, se tem um dia fixo para essas parcelas, caso seja uma compra parcelada, né? E aqui o código da cotação. O código da cotação é o MD5, tá? Toda vez que eu faço uma cotação, aqui em cima, essa cotação ela gera um código. Esse código, se você observar aqui o comentário, código MD5 gerado utilizando o ID da cotação juntamente com o ID do fornecedor. Ele vai pegar o ID da cotação, o ID do fornecedor, vai concatenar os dois e vai gerar um hash MD5 em cima disso daí, tá? Com esse código, eu posso gerar o pedido. Ou seja, a partir dessa cotação, eu posso gerar o pedido. E se a cotação, se o pedido foi gerado a partir de uma cotação, esse código será armazenado lá na tabela pedido. Se o pedido não tivesse sido feito a partir de uma cotação, tivesse sido feito diretamente, então ele não vai ter esse código da cotação lá, tá? Muito bem. E nos detalhes do pedido, eu vou ter os produtos, né? Ó, vinculação com a tabela produto. Aí vem a quantidade, os valores, né? Valor unitário, valor subtotal, taxa de valor de desconto, valor total. E aí já algumas informações para o faturamento. O código da situação tributária, código da situação tributária no caso de da empresa que é do Simples Nacional, o CFOP, base de cálculo do ICMS, valor do ICMS, valor do IPI, alíquota do ICMS, alíquota do IPI, são informações necessárias para a emissão da nota fiscal eletrônica, tá? Pronto, então tudo isso, esses campos já estão aqui na tabela de compras para facilitar a integração. Não quer dizer que você já vai preencher todos esses campos aqui. Pode ser que você decida preencher esses campos lá no sistema NFE. Também não tem problema nenhum, tá bom? Ok, então essas são as tabelas do módulo compras. Eu vou mostrar para você aqui algumas telas de um sistema anterior, né, de uma versão anterior do T2 TI ERP, para você ter uma noção de como são essas telas, tá? Então nós temos aqui o tipo da requisição, ó. Então tem lá as duas requisições cadastradas, você pode cadastrar uma ou outra, né? Pode chegar aqui e colocar lá a mista, requisição, onde os itens podem ser utilizados de forma interna e também podem ser vendidos para o consumidor final. Pronto. Salvei. Tá, você pode ter essas três situações aí dentro da sua aplicação, tá? Aí vem o tipo do pedido, normal, planejado e aberto. Vem a requisição. Na requisição você coloca lá a data, o tipo da requisição, o requisitante, né, que é o colaborador, e coloca os itens que você quer requisitar, tá? Já tem uma aqui, uma requisição interna, ó, com dois itens ali. Pronto, daí vem a cotação. Você chega aqui, ó, na cotação, faltando uma via no banco. Na cotação você seleciona os fornecedores e vai colocando aqui os itens para esse fornecedor, tá? Depois você envia alguma coisa para esse fornecedor, pode ser uma planilha, pode ser uma proposta, né, um PDF, para que ele te informe quais são os dados, né, da cotação dele, o valor do produto que ele está vendendo, em quanto tempo ele vai te entregar, se ele vai te dar algum desconto, tá? Aí você vem e confirma essa cotação. Para cada fornecedor que tiver aqui, você vai colocar os dados nos itens dele, o valor unitário que ele mandou, o prazo de entrega dele, as condições de pagamento dele, tá? Então veja que nessa cotação só tem um fornecedor. Se tivessem mais, para cada fornecedor que eu selecionasse aqui, os itens dele apareceriam aqui embaixo. Algo parecido com isso nós vamos ter que fazer, tá? Então nós temos aqui uma opção chamada mapa comparativo. É nesse mapa comparativo que o usuário ele vai decidir de quem ele vai comprar, né? A gente tem que pensar numa maneira de fazer essa tela, né, para o dispositivo móvel, para o browser, para o desktop, enfim. Uma tela que mostre para o usuário as diferenças entre os preços e as condições de cada fornecedor. Daí ele vai pegar o item, vai selecionar aquele item e vai dizer, eu quero pedir esse item para esse fornecedor. Eu quero pedir esse item para esse outro fornecedor. É nesse mapa comparativo que ele vai gerar os pedidos de venda deles, pedidos de compra no caso, tá? Ok, e finalmente nós temos aqui
a tela do pedido, tá? Então, o pedido já pode aparecer aqui automaticamente, né? Caso o usuário ele tenha gerado lá da confirmação da cotação, do mapa comparativo, né? Ou ele pode fazer um pedido diretamente dentro dessa tela, né? Nós temos que fazer também dessa maneira na janela que nós vamos criar, tá? Então é isso, essas são as telas que nós temos referentes, né, às ideias das telas, né, que são telas antigas. Nós vamos ter que fazer as telas para o Flutter, tá? Mas você teve uma noção de como são as janelas que nós vamos desenvolver com base no DER que nós temos aqui disponível para o T2 TRP Fênix, tá?